Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos com muitas saudades e nós vamos ter mais uma aulinha aqui. E hoje está o tio Daniel e Tio Lucas. e juntos nós vamos receber uma palavra poderosa do Senhor. Mas antes disso, nós vamos orar para começar. Então feche os olhinhos. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque a sua palavra é viva, poderosa e eficaz. E ela faz com que as coisas aconteçam. Nós te agradecemos por essa aulinha, pelos professores, em o nome de Jesus. Amém. E antes da gente ir para a nossa palavra, nós vamos ter o louvor com a tia Gladys. É isso aí, pessoal. Agora vamos pro nosso louvor. Quero todo mundo dançando e cantando comigo, beleza? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Oh, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. E o quê? O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. De novo. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Oh. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. E o que? Cristo é a rocha da minha salvação e nele não há nenhuma condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. 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 A mãozinha pra cima. Aleluia. Aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação e nele não há nenhuma condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. De novo. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. E o que? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Então, crianças, que louvor bom, né? E agora nós vamos continuar com o nosso sermão, com a nossa aulinha. E agora a gente vai para o sermão. Bom, nessas aulinhas a gente está estudando sobre cura. E hoje a gente vai aprender sobre a importância que as palavras têm quando a gente está falando sobre cura. E para a gente começar, nós vamos ver o versículo de memória. Lá em Marcos 11, número grandão, capítulo 11, no versículo 23, que o número pequenininho é o 23. Pega lá, abre, ou pega no celular, e diz bem assim, Jesus falando, eu vos afirmo que é verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então será feito. Aí no 24 diz bem assim, por isso eu afirmo vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e assim tudo lhes será dado. Olha que Jesus estava falando. Quando Jesus fala é uma coisa muito importante, não é? E ele está falando que, primeiro, nós temos que falar e que nós não podemos falar de qualquer jeito. A gente não pode blá, 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 blá. Não, a gente tem que falar crendo com o coração. E quando nós falamos aliados, falamos e cremos, as coisas vão acontecer. Então, quando a gente crê na palavra e fala ela, a cura vai acontecer. E a doença vai ter que ir embora. E sabe, mas a gente tem que falar, Jesus falou que a gente tem que falar, mas falar o quê? Como que a gente pode resolver isso aí, hein? O que a gente vai falar? A gente vai cantar? A gente vai... O que é que a Bíblia diz sobre isso? Então, a gente vai abrir lá em Hebreus 4:12. Porque o que nós temos que dizer? A palavra de Deus. E a gente vai ver o que é a palavra de Deus, né? Ela é como? A gente vai ver agora. Hebreus 4, esse é bem conhecido, né? Hebreus 4:12. E ele vai falar aqui algumas características da palavra de Deus. E diz bem assim,
pois a palavra de Deus ela é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 lados. E vamos ler até aqui. Olha como a palavra de Deus é. A palavra de Deus não é uma coisa morta, não é uma estátua. Faz estátua, tio Lucas. Estátua. A palavra de Deus, ela não está parada que você mexe assim e ela está parada. Não, a palavra de Deus, ela é viva. O que é uma coisa viva? Uma coisa que se mexe, né? Se mexe aí, tio Lucas. Ó. Tio Lucas está vivo, né? Graças a Deus, porque ele está se mexendo aqui. E a palavra de Deus, ela é desse jeito, ela é viva, ela não é uma coisa morta. E como ela é viva, ela vai fazer com que as coisas aconteçam, porque é a palavra do próprio Deus. Você lembra lá em Gênesis 1, como Deus criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas falando. Então, quando nós falamos aquilo que Deus falou, as coisas começam a acontecer. Mas antes a gente tem que falar crendo. Essa palavra que é viva e poderosa. Lá em Provérbios 18, 20 e 21, a gente não vai abrir, diz bem assim, que do fruto da sua boca vai se fartar o seu estômago. Não entendi nada. Vou explicar. Está falando que aquilo que a gente fala, o que sai da nossa boca, em algum momento, em algum dado momento da história, vai voltar para nós e a gente vai receber os benefícios ou os malefícios disso aí. Então, quando nós falamos coisas boas, as coisas boas vão voltar para nós. Se nós falamos coisas ruins, se a gente só vive reclamando, só vive brigando com o pai, com a mãe, com o papagaio, com o periquito, essas coisas vão voltar para nós. Isso não é legal. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos. E lembra que a gente está estudando sobre cura? Se por exemplo, você sente algum sintoma, você não pode falar que você é doente. Você não pode falar que essa doença tomou lugar na sua vida. Não, nós não podemos dizer isso. Porque lembra que tudo aquilo que nós falamos vai acontecer, tudo aquilo que nós falamos vai voltar até nós. Por isso, nós precisamos ter cuidado com o que falamos. E temos que falar a realidade da palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala que Jesus levou sobre ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades, significa que ele levou e que a gente não precisa mais ficar doente. E sabe, a gente não pode falar de qualquer jeito. Então, vamos recapitular? Jesus está falando que é para a gente, se vê um monte, se vê uma coisa difícil, se vê algum problema chegando, nós temos que crer e falar para ele sair da nossa frente. Mas falar de qualquer jeito, é só assim, Monte, vai, sai, Monte, sai. Não, ele não quer. Ele quer que a gente fale crendo com o coração. E a gente vai abrir lá em Romanos. Esse eu quero que vocês abram comigo. Lá em Romanos, no verso 8. Capítulo 8, versículo 9. Romanos, o número grandão 8, capítulo 8, e o pequenininho, que é o versículo 9. Deixa eu ver que tem gente procurando ainda que eu sei. Aqui vai falar, essa é a palavra da fé que pregamos. Quando cremos com o coração e falamos com a boca, as coisas vão acontecer. Presta atenção. Ele está falando que primeiro nós temos que crer com o nosso coração e falar com a nossa boca. Então, eu preciso que o meu coração tenha fé na palavra de Deus, então eu preciso ouvir as aulinhas, eu preciso ler a minha Bíblia, a fé vai vindo quando eu faço isso. Aí meu coração vai ficar cheio de fé. Mas aí meu coração vai ficar cheio de fé, a minha boca vai ficar parada, sem mexer? Não. Nós temos que ter o nosso coração cheio da palavra de Deus, cheio de fé, e nós precisamos falar isso também. Então, nós estamos aprendendo sobre cura, o nosso coração está cheio de palavra de Deus sobre cura, que Jesus levou todas as nossas doenças, que Deus é bom e não quer que a gente fique doente, que doença nenhuma vem de Deus. Nosso coração está cheio, está forte de palavras sobre cura. Mas nós também precisamos falar, essa palavra precisa sair. Vou dar um exemplo para você. A palavra de Deus, ela é uma espada. Sabia? Lá em Efésios 6, 10, vai falar que a palavra de Deus, ela é uma espada. É a espada do Espírito. E eu tenho aqui para vocês a super espada, que é a espada da palavra. E você está vivendo a sua vida e sempre com a sua espada, porque um soldado não fica longe da sua espada, né? Então está lá, você está com a sua espada, que é a palavra, e chega uma adversidade, um problema. Que problema que vai chegar? A morte. Vem falar que vai morrer. Aí vem o problema falando que é morte.
e você pega a espada, que é a palavra de Deus, e na palavra de Deus fala que morte não é de Deus. Você vem, ó, fala a palavra de Deus e isso aí vai sumir. Aí depois você está vivendo e de repente vem outro problema, acredita? Vem gripe, olha, falar que você vai ficar gripado, vai ficar doente, com febre, com nariz entupido, espirrando. Aí vem o diabo falar que você vai ficar gripado. Você vai aceitar isso? De jeito nenhum, você vai pegar a palavra, a espada da palavra, e vai falar, gripe, Jesus levou você, ó. Eu sou sarado e curado. E você está vivendo a sua vida e de repente vem o quê, tio Lucas? Vem uma doença, qualquer doença que for. Imagina se vem uma doença. Não, a gente não pode aceitar na nossa vida doença nenhuma. Aí vem uma doença e você está lá, você sente uma dor de cabeça, uma dor de barriga, ó, a doença está viva. Aí você está com um joelho, não sei o quê. Você vai pegar a espada da palavra e vai falar, ei, onde está doendo? Vai falar, ei, doença, você não pode ficar aqui, porque Jesus levou sobre você. Aí você confessa a palavra, eu sou sarado e curado e a doença tem que ir embora, ela não pode ficar. Quando nós estamos crendo com o coração e falando com a boca, as coisas vão acontecer. Lembra que Jesus disse, se você crer e falar, o monte, imagina uma montanha muito grande, ela vai ter que sair do seu caminho. E essa montanha é qualquer problema que possa ser. Então, sei lá qual o problema que você possa ter, mas aí vai sair da sua frente. Você pode falar com Deus e declarar a palavra dele. E sabe, queridos, a gente não pode reclamar. Você sabia disso? Que a gente não pode reclamar, porque é muito importante o que a gente fala. Então, eu sei que você tem uma matéria lá na escola que você não gosta, você tem uma professora que você não é muito legal, assim, que ela não é muito legal e você gosta muito dela, mas sabe, a gente não pode reclamar, porque as nossas palavras, elas têm poder, e nós não podemos reclamar, nós temos que falar o que a palavra de Deus diz. Deus, ele não reclama. A gente vai ver na Bíblia que Deus, ele não reclama. A gente não vê Jesus reclamando. Jesus só falava, seja curado, multiplicava as coisas, fazia milagres, ensinava coisas boas às pessoas. Ele nunca reclamava. E ele é nosso exemplo, ele é o nosso modelo. E sabe, a gente vai ver na Bíblia várias histórias de pessoas que receberam cura falando. A gente tem o exemplo de uma mulher que estava muito doente, muito doente. E ela falava bem assim, se eu tocar Jesus, eu vou ser curado. E ela falava, se eu tocar Jesus, eu vou ser curada. Se eu tocar Jesus, eu vou ser curada. E ela ficava repetindo e repetindo e repetindo isso. Até que certa vez, Jesus estava passando na cidade dela. Olha só, e Jesus não tinha carro, né, gente? Jesus, ele morava no deserto, então era muito difícil ele ir para as cidades. Então, talvez podia ser a última vez que ela ia ter a oportunidade de ver Jesus. Talvez ele nunca mais passasse naquela cidade. E ela falou, mas se eu tocar Jesus, eu vou ser curada. E ela falou isso. E lembra do que a gente leu, que tudo aquilo que a gente fala vai voltar? Então, ela teve a oportunidade de encostar em Jesus. E adivinha o que aconteceu? Aconteceu o que ela falava. Ela falava que ela ia ser curada e quando tocasse Jesus, e ela foi curada quando tocou Jesus. Porque tem poder nas nossas palavras. O tio Lucas, daqui a pouco, vai contar a história do centurião, de uma cidade lá de Cafarnaum, quase não sei o nome da cidade. E ele recebeu a cura de um servo dele, só com o poder das palavras. Mas aí o tio Lucas vai contar essa história para vocês. Então, sabe, queridos, vamos fazer uma revisão bem rápida da nossa aula. Eu sei que foi bem rápido e o assunto é bem curtinho mesmo. Mas é para a gente aprender que, quando nós cremos com o nosso coração, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, e nós falamos com fé. Mas aí falar o quê? Reclamação? Não. Nós temos que falar a palavra de Deus, a cura vai acontecer. A cura é qualquer outra coisa. Então, quando nós cremos com o nosso coração e falamos, com certeza vai acontecer. Então, se alguma vez você sentir um sintoma, ou você vê que você está querendo ficar doente, lembra de falar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus levou todas as nossas enfermidades. Então, fala bem assim, olha, eu sou sarado e curado. Eu não aceito doença nenhuma comigo. Vocês entenderam? Eu espero que sim, né? E sejam, queridos, praticantes dessa palavra. Então, não reclamem e sempre falem a palavra toda hora que vocês puderem. Agora, o tio Lucas vai dar uma lição objetiva aqui pra gente.
E eu vou ficar aqui do lado dele. Vem, tio Lucas. Então, gente, agora a gente vai para a nossa lição objetiva. E como o tio Daniel falou, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E certa vez tinha uma pessoa que ela estava doente. E ela falou: "Não, eu não quero ficar doente, eu não vou ficar doente". E ela começou a confessar a palavra. Segura aqui, tio Daniel. E então, o que aconteceu? Como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, aqui está a doença, gente, ó. Doença, doença, doença. Aí, ela começou a falar a palavra. E quando você fala a palavra, acontecem resultados. Então, a doença, ela sumiu. Acabou com a doença. Aí, essa mesma pessoa que falou que ela não estava mais doente, Satanás veio e falou bem assim: não, você está doente sim, ó. Agora você está com dor de cabeça. Está com dor de cabeça, está com uma enxaqueca brava, vai ficar mal, você não vai poder ir para a igreja, não vai poder assistir o culto kids porque você está com dor de cabeça. Aí essa pessoa falou: não estou com dor de cabeça. A palavra de Deus diz que eu sou sarado e curado. E ela confessou a palavra e continuou confessando, continuou confessando. E o que aconteceu? Pegou fogo. A doença pegou fogo, ela foi curada. Aí, ó. Pegando fogo, tá pegando fogo. E sumiu. Acabou com a doença. Ó. Doença não existe mais. Agora a gente vai para a nossa história bíblica. Obrigado, tio Daniel. Vamos para a história. Como o tio Daniel já deu spoiler para vocês, eu vou falar sobre o centurião. Certa vez, Jesus ele estava andando e ele chegou numa cidade. Essa cidade se chamava Cafarnaum. E lá tinha um centurião, essa cidade em Roma, tanto é que ele é um centurião romano. E aí Jesus estava mó de boa lá andando, indo curar alguém da família de Pedro. E o centurião chegou para Jesus e falou: Senhor, meu servo, meu ajudante está doente. E Jesus falou bem assim: tá bom, estou indo lá curar ele. Aí o centurião falou bem assim: não, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Faz o seguinte, lança uma palavra que meu servo vai ser curado. Porque eu também sou homem de autoridade. Centurião, gente, era como se ele fosse um militar. Ele tinha soldados, ele mandava nos soldados, os soldados obedeciam. Aí ele falou: como eu tenho autoridade, eu posso falar para os meus soldados, vai, e eles vão. Posso falar para os meus soldados, vim, para eles virem, e eles vão vir. Eu posso falar para o meu servo fazer alguma coisa, ele vai ter que me obedecer, porque eu tenho autoridade. E Jesus ficou admirado e falou bem assim: nem em todo Israel não achei uma fé tão grande quanto a desse centurião. E no momento que Jesus falou isso, ele mandou o centurião ir para casa, e a hora que o centurião chegou em casa, o servo do centurião estava curado. Então, nós temos que perceber que o que nós falamos vai acontecer. Nossa palavra tem poder. Então, se você fala doença, você vai ter doença. Se você fala cura, você vai ter cura. Agora a gente vai para o fantoche. Olá, crianças. Eu sou o Zezinho. A gente vai fazer uma historinha bem legal para vocês. Oh, meu Deus, tô tão feliz. Hoje é sexta e vou poder brincar com os meus amigos no final de semana. Estou tão feliz. Lá, 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 lá. Tchim! Uau! Você não vai poder brincar no final de semana com seus amigos. Você está doente. Uau! Zezinho, meu filho, tá tudo bem com você? Você parece tão doentinho. Ah, mãe, eu tô tão triste. Porque eu tô doente, não vou poder brincar no final de semana com os meus amigos. Zezinho, meu filho, não diga isso. Lembre-se de falar a palavra de Deus. O que ela diz sobre isso? Temos que cuidar do que estamos dizendo. Descanse um pouco, meu filho. O que a Bíblia diz sobre cura divina, hein? O que eu aprendi assistindo o culto? Como é mesmo?
Zezinho, lembre-se de crer com o coração e falar aquilo que Jesus fez. Jesus levou todas as enfermidades e nos deu cura. Não precisamos ficar doentes. Fale a palavra de Deus e receba a sua cura. Uahahaha! Você está gripado. Você não vai poder brincar no final de semana. Não vou, não. A palavra de Deus diz que eu sou sarado e curado. Vai embora, diabo, com suas doenças. Eu sou sarado e curado. Hã? Para de falar a palavra. Eu sou sarado e curado. Não, eu perdi. Não! Zezinho, meu filho, como você está se sentindo agora? Confessei a palavra de Deus. Com fé, recebi minha cura. Posso brincar com os meus amigos. Sou sarado e curado. Ê! Tchau, crianças. E aí, crianças, vocês viram como o Zezinho recebeu a sua cura? Falando a palavra de Deus. E sabe, a nossa aulinha já acabou. E eu sei que você recebeu uma boa palavra, a gente aprendeu. E eu quero fazer uma oração para a gente encerrar, tá bom? Então, fecha seus olhinhos aí. Pai, muito obrigado por essa palavra que recebemos. Cremos que ela vai produzir bons frutos e vai nos fazer crescer. Nós te agradecemos por essa aulinha e pelos professores. Em o nome de Jesus, amém. Amém?